Prezado aluno, prezada aluna, como vai? Sou o professor Carlos Jorge e com muita alegria estou conversando com você novamente. E hoje nós vamos falar sobre uma matéria que irá cair no nosso concurso. É a matéria de atualidades. Como nós vamos estudar essa matéria de atualidades? Como é que nós vamos nos preparar para essa matéria? Primeiro de tudo, nós temos que verificar como essa matéria aparece no edital. O edital que vai nos dar o norte, ou esperamos que isso aconteça pelo menos. Vamos verificar como aparece a matéria de atualidades no nosso edital. Ela, como já era de se esperar, ela se encontra junto com as matérias de conhecimentos gerais. Nós temos conhecimentos profissionais e conhecimentos gerais. Então é lógico, a atualidades aparece como conhecimentos gerais. Aparecendo como conhecimentos gerais, a primeira coisa que acontece é o seguinte: a hora que nós olharmos na valoração dessa questão, nós vamos ver que é muito menor do que a de conhecimentos profissionais. Põe na tela lá para a gente ver. Cada questão de conhecimentos gerais, 0,5. Conhecimentos profissionais, 1,5. Ou seja, 3 vezes mais conhecimentos profissionais. O que nós vamos fazer? Não vamos perder tempo com isso? Não é o caso. Tá? Não é o caso porque você está em um concurso que é muito concorrido. 0,5 vai ser muita coisa. Tá? Então, o que aparenta, no momento você pode falar, não, deixa, não vamos dar muita bola para isso, pode ser que seja aquela questão que falta para você conseguir a sua vaga. Então, nós temos tempo, tá? Nós estamos agora, ainda temos um tempo, o edital nem saiu ainda, então nós temos um tempo ainda para nos preparar convenientemente e nada pode ser descartado. Nada deve ser descartado. Tá? Qualquer pontinho, qualquer meio ponto será muito importante. Bom, vamos verificar como que aparece no edital. Fala sobre a matéria de atualidades relacionadas à segurança e ordem pública. Depois que você pega, verifica, ela aparece nesse primeiro momento, dando o status de matéria, atualidades é uma matéria. Logo depois, nós vamos ver o conteúdo programático. Tá? E ela aparece da seguinte forma. Fatos, vamos lá, peraí. Fatos ocorridos a partir de janeiro de 2018. Isso foi o ano passado, tá certo? O ano passado nós tínhamos essa situação de atualidades, ela começar dos fatos de janeiro de 2018. Com certeza nós vamos ter a seguinte forma, ela vai começar em fatos de janeiro de 2019. O CFS é desse jeito, então você pode imaginar que deve ser dessa forma mesmo, tá certo? Bom, uma outra coisa importante é o seguinte, como que nós vamos fazer para verificar do jeito que essa matéria está sendo cobrada, tá certo? Já vimos o edital, vamos verificar como ela está sendo cobrada. Nós tivemos na prova de 2018 5 questões. Então, isso aí eu não tinha falado ainda, tá? Então, ela tem status de matéria e normalmente nós vamos ter 5 questões. Estou falando tudo normalmente por quê? Porque o edital não saiu. O edital, quando ele sair, pode ser que ele tenha alguma modificação, tá? Mas por enquanto pegando nos editais anteriores, e nós não gostamos de muita mudança, nós não gostamos de novidade, nós policiais militares não gostamos de muita novidade, tá? Nós somos mais tradicionalistas, então se está dando certo, com certeza deve ser mantido. E as 5 questões que apareceram foram as seguintes. A questão número 41 falava sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Essa nós acertamos. Essa foi muito bacana que nós acertamos esse tema.
lógico que nós vamos fazer algumas aulas de atualidades. Tá? E quando a gente acerta, a gente fala, putz, olha, isso caiu na prova e nós demos essa aula. Pô, que bacana, nós ficamos muito contentes, né? Mas, por vezes, você não acerta todas, por vezes você acerta metade, e às vezes, num caso desse aqui, nós não acertamos, só acertamos essa. Fala, pô, mas só essa? Mas eu vou mostrar até o porquê. Tá? Então, questão número 41. Intervenção no Rio de Janeiro, intervenção federal na segurança pública. Então, essa aí tem tudo a ver com a nossa realidade. Então, era uma coisa que a gente podia prever. A questão número 42, veja só o que tem. Surto de uma doença e a identificação dessa doença. Então, passava lá, dando algumas características daquela doença, do Ministério da Saúde, é um surto, e você tinha que identificar essa doença. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com segurança pública? Ah, é lógico, ordem pública, a gente sabe que é um negócio bem mais amplo, né? Você pode até defender essa ideia, mas será que precisava estar na nossa prova? Tá? É uma questão que, de sinceridade, eu nunca faria uma aula de atualidades sobre esse problema. Tá? Porém, nós estamos aqui para acertar, não estamos aqui para discutir, não estamos aqui para falar, não devia ser. Não devia ser, não interessa. Se você fizer e se você conseguir ir bem na prova, isso que é o importante. Tá? Essas questões, toda a prova nós temos questões muito bem elaboradas, temos questões que não são bem elaboradas. Tá? Mas depois nós vamos até fazer uma verificação, uma dessas questões de atualidade, e verificar que, mesmo sem ter conhecimento direto desse fato em si, você ia conseguir acertar a questão. Número 43, o que falava? Falava sobre o Fundo de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que foi instituído no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou ser sincero para vocês, eu nem sabia disso. Tá? Na hora que eu vi lá a prova, essa questão, que eu fui verificar, mas nem sabia da existência desse fundo. Foi alguma coisa que eles fizeram, não deu grande destaque, tá? Tem muito a ver com o que a gente do nosso dia a dia, tá? Mas não chegou a dar um destaque, e vê bem, não era nem de São Paulo, é do Rio Grande do Sul. Então isso é só para mostrar que algumas questões, elas não serão delimitadas ao nosso estado. Então, apesar de você ser policial militar do estado de São Paulo, as questões de atualidades, possivelmente, quase todas são assim, não são fatos regionais ou estaduais, tá certo? A questão número 44, o que ela falava? Sobre um crime praticado quando os beneficiários do INSS. Então, uma modalidade de crime que era feito, então eles falavam como é que era o crime, tá? E depois você tinha que identificar quem eram as vítimas daquele crime. Tá? Questão também, que digamos, tem um pouquinho, não é melhor do que a de número 42, mas ainda assim, tá? Não é uma questão direta da área de segurança. Tá? Nós, pelo menos, não combatemos esse tipo de crime. Então é interessante, você, policial militar, você vai poder ter nessa prova algo que é um pouco fora, até não tem nada a ver, é mais aqui polícia judiciária. Mas a pergunta veio dessa forma. Também não era difícil de acertar, viu? Lendo com atenção, você iria acertar mesmo sem ter um conhecimento prévio desse fato. E, finalmente, 45, a questão número 45. Falava sobre uma mostra de arte que foi comemorativa da Declaração Universal de Direitos Humanos. E você tinha que ler lá a redação que era dado e depois você teria que dizer se aquela mostra de artes foi feita para que evento. Então seria isso da declaração, 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa nós acertamos também, tá? Nós fizemos uma aula sobre os 70 anos da Declaração de Direitos Humanos. Ou seja, das 5 questões, 2 nós colocamos gravamos a aula. As outras 3 não, mas dificilmente também acertaríamos, e se for coisa parecida, dificilmente nós vamos acertar outra vez. Bom, o importante, como é que nós vamos estudar, tá? Quais são as fontes que nós podemos utilizar para ir bem em atualidades. Vamos verificar? As fontes principais.
jornais, revistas, tá? Toda a oportunidade, eu sei que você está estudando bastante, espero que você esteja estudando bastante, espero que você esteja focado nesse seu objetivo que é passar no CSTAPM, mas é importante você dar uma parada, assista um jornal, leia uma revista com tranquilidade, isso irá ajudar muito. Tá? Mensagem do WhatsApp, funciona? Funciona, mas o grande problema é o seguinte, todas elas são meio que direcionadas, não é isso? Nós temos o nosso grupo, né? Então acaba sendo aquelas notícias só que são muito específicas, tá certo? Então é importante você ter acesso a jornais, revistas, tá? Sem dúvida alguma é uma fonte importante. Outra coisa muito interessante, será cobrado o conhecimento do fato e não a sua opinião. Presta atenção nisso. Tá? Quando você for responder uma questão de atualidades, você não vai ter essa dificuldade. Mas a atualidades também vai servir para você fazer a sua redação. E na sua redação, você tem que colocar o fato. Tá? Você tem que mostrar que você conhece o fato, não exatamente a sua opinião. Tá? O que você precisa é passar na prova. Tá? A sua opinião você guarda, você deixa lá para um outro momento, mas neste momento você deve mostrar conhecimento, tá certo? E cuidado principalmente nessa parte na redação. Tá? Evite colocar a sua opinião pessoal. É importante esse cuidado especial com a sua posição, principalmente para nós, né? Nós temos uma tendência mais clara, né? Mas não é o momento, você está fazendo uma prova. Tá? Importante, atenção especial à área de segurança pública, tudo que tiver a ver com segurança pública, você tem que prestar uma atenção. Apesar que nós vimos lá que as nossas matérias, que as questões não foram exatamente sobre só segurança pública, mas alguma coisinha lá, metade da prova, quase metade da prova, nós teríamos acertado. Tá? Então preste uma atenção muito especial. E a outra coisa que eu coloquei é o seguinte, questões internas. Pode ser que alguma matéria, alguma notícia, seja importante para a gente, né? A gente dá uma atenção especial, mas isso não quer dizer que vá cair, mesmo porque quem faz essa prova não é policial militar. Pelo menos nessa parte aqui, é quase certeza que não seja policial militar. Então essa pessoa que fizer a prova, ela não tem um conhecimento mais específico da nossa realidade. Bom, então pessoal, não tem a forma mágica de se estudar atualidades, mas comece a prestar atenção, comece a ter como hábito assistir os jornais, ler as revistas, que pode ter certeza que você irá bem nessa matéria de atualidades, que apesar de não ser a que recebe maior valor de nota, tudo é importante no nosso concurso. Um forte abraço, logo mais nós vamos comentar essas questões uma a uma, nós vamos mandar para o seu WhatsApp. Um forte abraço, até a próxima.